Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Gente, nós estamos em Hebreus, no capítulo 11. Vou retornar aqui até onde nós paramos ontem, né? Foi o versículo 5, para a gente poder dar continuidade. Eu vou ler aqui pela NVI, o Isaac vai pela OL, o livro. Vou retornar aqui. Oi? Hebreus 11. Eu vou ler aqui o versículo 5, que nós já explicamos ontem, né? Até o versículo 5 ontem, e dar continuidade. Pela fé, Enoque foi arrebatado ou trasladado, de modo que não experimentou a morte. Ou seja, né, ele não teve experiência, né, de passar pela morte, de sofrer a morte do corpo, né, a morte física, e nem morte espiritual, né, porque na realidade ele foi tomado para Deus, né, a sua alma foi tomada para Deus. E aí a questão do corpo, né, como nós sabemos que carne e sangue não é no reino de Deus, então provavelmente Enoque, né, foi recebido antes na Jerusalém celestial, mesmo sem ter o corpo glorioso como o de Jesus, mas como uma prefigura, né, uma antecipação, uma legitimidade para o que Deus iria fazer nesse mundo por meio de Cristo Jesus. Então, ele prefigura, Enoque, né, ele prefigura a nós, né, os filhos de Deus, que no meio dessa geração corrompida, assim como Enoque estava, não é? Naquele ínterim ali, onde no próximo capítulo Deus fala acerca, não é, da corrupção dos homens, a sua imaginação se tornando cada vez mais para o mal, né? Os homens buscando cada vez mais fazer o mal. Sabemos também da miscigenação, né, que estava acontecendo, os anjos, né, que eram chamados de filhos de Deus. Então a gente hoje, inclusive estudando, né, isso é algo que a gente ainda está estudando, mas a gente vê ali, né, que Caim também edificou uma cidade, né, para Enoque, né, chamou de Enoque para o seu Enoque, né, para o seu, né, no caso, seu filho, né. Então a gente vê que figuras, né, são deixadas aqui nesse mundo como coisas celestiais. Esse mundo, essa criação é como um espelho fraco, não é, das coisas celestiais, das coisas espirituais. Então, Enoque, não é, representa aqueles que estarão vivos na vinda do nosso Senhor, no resgate da noiva, no caso, não é a vinda, a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, com os seus santos, na manifestação visível dele, não. Essa manifestação visível, o Senhor, como Jesus disse, vai ser como um relâmpago, não é, de um canto ao outro. Não tem como se esconder um relâmpago, né? Um relâmpago, a gente sabe que quando ele aparece no céu, é algo que chama a atenção de todos pelo seu clarão. Então, imagina a vinda súbita de Jesus, né, com os seus anjos e os seus santos e os seus anjos. Então, verdadeiramente, naquele lugar que, aliás, esse mundo, né, que estará literalmente em trevas, não é, vai se tornar dia por causa da claridade do Cordeiro, né, e dos seus ungidos, daqueles que virão com ele. Então Enoque, ele prefigura isso. Enoque, ele representa, não é, a nós, os filhos de Deus, que teremos as nossas almas tomadas pelo Espírito, não é? E nós iremos para junto do nosso Senhor Jesus Cristo, aguardar até que o juízo de Deus passe, contra a ira de Deus contra o pecado. E foi isso que aconteceu. Enoque não voltou, né? Não foi mais encontrado. Não é? Isso também mostra que nenhum de nós será mais encontrado aqui nesse mundo, nesse corpo.
Mas nós voltaremos, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar na sua manifestação visível, não é? Até mesmo aqueles que transpassaram Jesus, né, todo olho verá, inclusive estes. Então, esta segunda vinda de Jesus Cristo, veja, a segunda vinda é para aqueles que o aguardam, não é? Aqueles que o aguardam. Então, veja, tem a vinda dele para nos resgatar a nós, não? O mundo não vai ver isso porque é algo espiritual. Assim como não viram Jesus e assim como não viram mais Enoque quando Enoque foi tomado, não é, para Deus. Mas quando Jesus se manifestar abertamente na segunda vinda para o mundo, para reinar aqui nesse mundo e dar início, né, ao seu dia, ao dia do descanso, né, o descanso sabático do Israel de Deus, do povo de Deus, esse será o primeiro dia de toda a eternidade. Então, a partir do reinado do justo, né, que nós reinaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, então a partir dali nós estaremos, nós o veremos como Ele é, não é? Porque nós estaremos na presença dEle. Então, é assim como Ele é, não é? Nós também, o corpo glorioso, né? Nós também estaremos. E por isso que quando a gente pode ver ali, né, em Apocalipse, quando as coisas, os desfechos vão acontecendo, Satanás ele é preso por 1000 anos até que acabe, não é? Esses 1000 anos, até que acabe o reinado do justo. Mas depois Satanás vai ser solto de novo, por um pouco de tempo, não é? Para se cumprir o desfecho final que Jesus disse que aconteceria. E aí sim será pleno, será cheio tudo aquilo que Satanás fez nesse mundo e tudo aquilo que ele merece, não é? Então, ele também será lançado no mesmo lugar, né, no abismo, como a besta foi lançada, né, no caso o anticristo e o falso profeta. E veja, o mundo, né, será destruído, né? Essas coisas visíveis, como diz o apóstolo Pedro, elas serão completamente abaladas, serão tomadas, não é, pelo fogo. E nós, né, não vamos sofrer absolutamente nada. Por quê? Porque nós não estaremos num corpo mais que pode ser destruído. Então, na realidade, nós estaremos mais vivos, né, do que jamais nós estivemos. Então, não é mais possível a gente morrer. Mas esse será o desfecho daqueles, né, que viveram uma vida para agradar a sua carne corrompida pelo pecado, para satisfazer os desejos da carne e assim satisfazendo o príncipe desse mundo e não o Criador de todas as coisas, não é? O Senhor Deus, Ele veio a esse mundo num corpo físico como um ser humano para pagar o preço de resgate por nós, mas muitos, né, ainda o rejeitam porque não conseguem, né, o nível de letargia é tão exacerbado que eles não conseguem perceber, não é, como nós lemos ontem, né, não conseguem perceber a salvação que Cristo veio nos dar. Eles não têm não recebem essa capacidade porque estão presos, não é, a sua carne, estão presos a essa natureza, a dureza do seu coração. Como diz, né, em 1 Tessalonicenses ali, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, deixa eu só verificar aqui, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, ou seja, para os que já estão, não é, caminhando para a perdição, não é, para a morte eterna. Ou seja, os que estavam nesse corpo físico, os que continuam nessa natureza humana, que rejeitaram a Jesus Cristo, a nova criação, receber a nova criação. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Percebe? O amor à verdade. O amor à verdade é o amor à palavra de Deus, o amor a Cristo Jesus. Esse amor que Ele, Jesus, derramou em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Conforme está em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, esse amor, não é que nos torna
cada vez mais parecidos, né, com o nosso Senhor, é que nos alicerça nele e é o elo, né, que nos une perfeitamente. Como diz, né, 1 Coríntios 13, no finalzinho ali de 1 Coríntios 13, a ode ao amor, né? Por enquanto, né, as coisas que permanecerão é a fé, a esperança e o amor. Mas maior de todas elas é o amor. Esse perdurará para sempre. A fé é o que nos faz receber, né, das coisas de Deus, inclusive a salvação. A esperança é pela qual nós fomos salvos, né, de recebermos essa herança de Deus com Cristo Jesus, não é? E o amor, que foi o que Deus derramou em nossos corações abundantemente por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então todas essas coisas estão atreladas à salvação, e é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, né, que o anticristo, né, o perverso, ele fará uso de todas as formas do engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, essa forma, né, de receber essa salvação, e tudo que procede da salvação é pela fé, de forma gratuita, não é? E imerecida. Então, pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, não é? Ou seja, nós não temos como explicar, porque nós não temos essa substância, nós não temos esse aprofundamento, o conhecimento nas Escrituras, o embasamento para a gente adentrar nesse assunto aqui, com relação a esse traslado, não é? Como se deu com o corpo de Enoque. Não é o que nós podemos mensurar, é o que está nas Escrituras. Nós sabemos que carne e sangue não herda o reino de Deus. Logo, não foi no corpo que Enoque foi morar nos céus, não é? E ele também não está no corpo glorioso, porque as Escrituras também dizem que Jesus foi o primeiro. Mas Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Então, e aqui em Hebreus 11, logo ao final, corroborando com isso que você está falando, também fala que todos Sim. esses heróis da fé não entraram ainda no corpo glorioso, mas viram de longe. Isso aí, para que eles não fossem aperfeiçoados, né, sem nós. Então, tudo isso, gente, mas ele foi, né, tomado para Deus. Significa, né, que a presença do Espírito, o Espírito foi lhe dado, né, a sua alma, tomou a sua alma para os céus, não é? Para ficar com Deus, e provavelmente, não é? Acreditado por Jesus Cristo, que é essa, como se diz, essa Enoque não pode estar no céu, não. Ele está citando João 3,13, que diz: ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Interessante. Mas olha só, você citou uma escritura correta, mas no tempo errado. Por quê? Porque Jesus já desceu do céu, exatamente para nos levar para lá. Onde você acha que as almas dos justos aperfeiçoados estão? Por favor, leia o capítulo aqui 12, tá? Como é o nome da pessoa? Jair, por favor. Não é? A gente deve ter uma conexão com a palavra de Deus, tá? Capítulo 12, especialmente ali a partir do versículo 22 de Hebreus, tá? A gente vai chegar lá, mas ainda não chegamos, então, né, eu vou parar por aqui para a gente dar continuidade. Mas já que você é um amante da palavra de Deus, eu sugiro que você leia com atenção, peça ao Espírito Santo para te ressaltar, não é? Porque os justos aperfeiçoados, inclusive o apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos, eles estão em algum lugar, não é? E bem pertinho de Deus, não é? Então, provavelmente eles estão lá, não é? Na habitação celestial, eles já estão com Deus. Quando Jesus se refere a isso, né? Ele está dizendo que ele veio de um lugar, não é, que nenhum homem poderia vir. Veja, Jesus, gente, vamos lá. O que pesa no entendimento nosso, né, como filhos de Deus, como cristãos, é entender a humanidade de Jesus e a sua divindade, tá?
Jesus veio do Pai. Jesus veio literalmente, não é, de Deus. Jesus foi um homem que foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele literalmente ele veio de Deus. Literalmente ele veio de Deus. Ele saiu de Deus. Entende? Ele saiu, veja gente, é a unidade, o Deus único que é Espírito, Deus Pai e Deus Filho. Essa formação, essa ordem, foi o próprio Deus que se fez, né? Formou dessa forma, se colocou nessa formação para trazer a salvação. Entende? Olha, para ser filho, veja, vamos lá. Para ser pai é preciso ter filho, pelo menos um. Não é assim? E para ser filho precisa ter um pai. Como nós poderíamos ser filhos se nós éramos criaturas? Então Deus tinha que resolver isso. Como fazer a gente nascer se a gente já estava nascido? E as pessoas que já nasceram, como salvá-las? Então, a maneira de que Deus, não é? O plano que Deus engendrou antes mesmo da formação desse mundo, foi fazendo, não é? Nele mesmo, constituindo nele mesmo essa família. Pai e filho, uma família. Para no tempo certo, devido, ele trazer à existência o homem, Jesus Cristo, gerado dessa semente incorruptível que é o Espírito Santo, da semente do Espírito Santo em Maria, na Virgem, não é? Ali que estava profetizado em Isaías, capítulo 7, versículo 14. O nome dessa Virgem é Maria. Então isso Deus fez, esse plano Deus já tinha elaborado e colocou, não é? Veja, ele profetizou por meio dos profetas, ele falou por meio dos profetas e concretizou por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus tanto é um homem, porque foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre humano, por isso carne, não é? Carne gera carne, e espírito gera espírito. Logo, as almas, que é a parte imaterial do ser humano, é dado por Deus, né? Com o seu fôlego de vida, é dado por Deus. O que os homens fazem, quando eles se unem, o homem e a mulher geram um corpo, que é a parte do DNA, a parte da matéria, não é? Mas não tem a capacidade de dar as almas. As almas são dadas por Deus. Fala, Vinho, pode ler. E a Santa falando sobre essa união da alma com o espírito, e a palavra para tomar em hebraico é lakash, que Deus tomou Enoque. É tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar, trazer. E é o que eu quero enfatizar essa parte aqui. Casar, tomar esposa, arrebatar, tirar. A alma de Enoque foi unida ao Espírito, no caso, o Espírito de Cristo. Então, o que Jesus estava dizendo ali é que, veja, o único que viu Deus, não é? Literalmente de dentro, não é? Do seu ser, foi ele, aquele que desceu do céu, Jesus Cristo. Em essência, ele está falando em essência, que inclusive foi ele, não é? Que tomou Enoque. Só que nós não conhecíamos, não é? Por Jesus. Jesus nós só conhecemos porque ele veio, não é? Foi formado num ventre humano. Mas vocês acham que ele já não existia? Ele já existia, tanto que aquele que veio dar testemunho de Jesus falou: ele vem depois de mim. Veja, prestem atenção nessa frase. Vem depois de mim alguém que é superior a mim, o qual eu não sou digno sequer de carregar as suas sandálias, e que já existe antes de mim. Antes de eu existir, ele já existia. Isso não é contraditório? Como é que ele vem depois de João Batista? João Batista falando, vem depois de João Batista, no entanto, já existia antes de João Batista. Ora, ele não está falando da carne de Jesus, ele não está falando da parte física de Jesus. Jesus não era um mero ser humano, Jesus é Deus encarnado. E não existem dois deuses, e não existe também esse negócio de trindade. Pai e Filho é um único Deus, é um só Deus, é um só Espírito, Deus é Espírito. E esse Deus que é, veja lá, Deus que é Espírito, se configurou em Pai e Filho. Esse Pai e Filho, Deus Pai, Deus Filho é o mesmo Espírito, é um só Deus. Entende? Então esse Deus
foi que se fez pai e filho. O pai ficou na glória e mandou o seu filho, veja, como uma semente espiritual para o ventre de Maria. Ela recebeu com fé e gerou a palavra, fez a palavra carne no seu ventre pela fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Percebe? Então Maria gerou no seu ventre a carne, o corpo de Jesus, o Filho de Deus. Então esse daí, literalmente, ele veio de Deus. E foi ele, não é, que tomou a alma de Enoque. Ele tomou para si. Ele pegou para si, não é? Como uma posse, como algo, né, que depois ele iria verdadeiramente legitimar por causa da sua, do seu sacrifício, né, como algo que, veja, gente, como um cartão de crédito. A gente usa e depois paga. O valor de Jesus, a ordem pela qual Deus estabelece todas as coisas, não fica devendo nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém, nem a Ele mesmo, nem a sua justiça, nem a sua santidade, nem a sua misericórdia, nada, absolutamente nada. Deus não deve nada a ninguém. Então, o que aconteceu com Enoque, né? E o que Jesus diz, isso, veja, já aconteceu, gente. Agora, os justos aperfeiçoados estão no céu, na Jerusalém celestial, em alegre reunião com os anjos. Isso que Jesus falou foi, a gente precisa ler as escrituras sabendo antes, durante e depois, né? Não é? Antes, durante e depois. Não, nós não somos do Tribunal de Justiça, não somos, enfim, nem testemunho de Jeová, somos nada disso. Nós somos filhos de Deus, somos cristãos, filhos de Deus, cristãos porque nós somos filhos de Deus. Não temos nenhum tipo de coligação com nenhuma religião, seja ela qual for, nem mesmo as evangélicas, tá bom? Nós não temos aqui nenhum partido, como diz o Bini, né? Nenhum partido, nem com religião evangélica, nem católica, nem com raio que o parta. Nenhuma dessas, nenhuma religião. Religião, na minha opinião, é coisa inventada por homens. Para escravizarem homens. Exato, para dominarem os homens. São o quê? Unicistas? Que isso? É mais alguma coisa que os homens inventam, né, com nomes difíceis para poder se passarem por inteligentes. Querido, eu não sei o que você quer dizer. Eu sei, se você estiver, por favor, ouvindo, você sabe o que é ser cristão? Filho de Deus? Alma em união com o Espírito de Cristo, o Espírito de filiação te torna filho de Deus, Igreja de Cristo. E não estou me referindo a religiões, nem placas, nem denominações. Sabe qual é? A parte espiritual que não tem nada a ver com o corpo. Você consegue entender isso? A obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, justiça de Deus. Faz sentido assim? Consegue entender assim? Então, é isso. Quando os filhos de Deus se derem contas que religião, a única coisa que faz é ligar, não é, os homens aos homens mesmos, por meio de invenções deles mesmos, aí eles vão se dar conta que o que Jesus Cristo fez ultrapassa esse entendimento humano. E se a gente não começar a pensar com a mente de Cristo, a gente vai ficar preso a rudimentos humanos e vai ficar rodando como os israelitas no deserto, não vai ter, não é, crescimento espiritual, gente. Vamos avançar em nome de Jesus, não é? Eu não sei o que significa esse unicista, eu não sei o que são, enfim, duplicistas. Gente, vamos ser mais simples, não é? Vamos parar de ficar pegando esses termos, né, rebuscados aí desses homens que são muito inteligentes. Mas daí, o que isso contribui para o nosso crescimento espiritual, a não ser palavras bonitas? Ela disse que o unicista é uma denominação que não crê na Trindade. Eu não creio na Trindade, não. Eu creio em Cristo Jesus. Eu creio no que está escrito. Vocês não sabem o que está escrito? Veja, fizeram perguntas, foram respondidas pela Sam. Eu também, só colocando alguns versículos para vocês poderem ir, já que vocês gostam da palavra, pelo menos é o que pareceu, deixei aí para vocês verificarem.
Não sejam preguiçosos. Vocês não perguntam. Vocês estão perguntando porque vocês querem uma resposta. Então vão atrás da resposta quando a tem, em vez de criarem mais perguntas sem conseguirem raciocinar a resposta sobre a pergunta primeira. Porque a nossa fé, ela é racional. Nós não somos macacos. A nossa fé é racional. Não somos animais, somos filhos de Deus. Aqueles que têm o Espírito de Deus. Veja, o ser humano é parte do reino animal. Mas a alma que o Senhor nos deu, ela é feita à imagem e semelhança dele. Gente, alô? Vocês são filhos de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Acordem, a adoração é racional. A fé vem por ouvir falar. Não é por muito falar que você vai ser ouvido por Deus, não. Você precisa ter fé para agradar a Deus. E você só vai ter fé se você receber. Mas peraí, unicista, então, são pessoas... quem não crê na Trindade, ponto. É coisa de doutrina. Gente, vamos aprender, gente, a pensar com a mente de Cristo, com a mente espiritual. Isso aí são coisas que homens crê, eles buscam. E eles, tudo bem, tem um pouco de verdade nisso, tem parte da verdade. Não é de todo jogado fora, a gente não pode, né? Pegar o bebê e jogar junto com a água do banho. Não é? Vamos salvar o bebê, vamos tirar o bebê. Mas, por favor, bebês, despertem. Ora, a palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Jesus disse, Deus é Espírito. O Pai procura seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é isso ou estou errada? Está lá em João 4. Não é? O Senhor Jesus disse isso. Ora, se Deus é um só Espírito, Deus é Espírito, não é? E veja, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então vê, ali o Espírito Santo num ventre humano gerou a carne. Jesus disse, carne gera carne e Espírito gera Espírito. Logo o que Jesus estava dizendo? Que o corpo dele que ele recebeu foi gerado no ventre de Maria porque era carne. Mas a parte espiritual veio de quem? Dele mesmo. Ele se autogerou. Deus não é homem, claro que não, ele se fez. É diferente. Ele se fez por um pouco de tempo, menor do que os seus anjos, não é? Para nos levar para junto dele mesmo, como filhos. Recebe a obra dele? Então ele mesmo se formou, não é? Ele se formou, ele colocou essa ordem nele mesmo familiar. Pai e filho. Ora, Deus é onipresente, ele pode ser quantos ele quiser. Na verdade, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o único que tem essa característica de ser onipresente. Mas bastou 2. Veja, Pai e Filho, um só Espírito. Como Jesus disse, uma unidade. Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17. Leiam lá a oração de Jesus. João 17. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Estava falando de quê? Um só Espírito. Deus Pai e Deus Filho, um só Deus, um só Espírito. De onde tiram o terceiro Espírito? Ora, se é uma trindade, então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Deus Pai e Deus Filho é o quê? São entidades estranhas? Não, gente. Dentro da essência de Deus, Deus é Espírito. Deus não é carne. Deus não é feito de carne. Deus é Espírito. Dentro dessa condição imaterial que Deus é, ele se configurou em Pai e Filho. Um só Deus, por isso Elohim. E as pessoas foram atrás de um monte de conjecturas e de teorias para explicar algo que o Senhor Jesus Cristo nos revela por meio do Espírito, que sonda todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Nos ensinando por palavras espirituais aquilo que ele nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2. A partir ali do versículo 10. A partir do versículo 10, o Espírito Santo, através de Paulo, ele explica isso muito bem. Do versículo 10 ao versículo 16, inclusive ele termina dizendo que nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, então nós só temos a mente de Cristo? Não, Cristo precisa ser formado em nós. O Espírito de Cristo, Cristo em sua essência, precisa ser formado em nós. Entende? O único do tipo de Deus, o único do gênero de Deus, Espírito.
Apesar de Jesus estar em carne, não muda a essência dele, ele também era espírito. Aliás, ele era espírito. Ele era um homem espiritual. Só que esse espírito tinha uma alma e estava num corpo, como um ser humano. Essa parte vivente, como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, o vivente que morreu, mas agora está vivo para todo sempre, tem as chaves da morte e do inferno. Esse vivente que morreu, como diz, né, no mundo, para morrer basta estar vivo. Assim? Então o vivente que morreu foi a parte humana de Jesus, a parte homem de Deus, filho. De Deus em sua configuração de filho. Então essa parte filho, não é, que é espiritual, gerou a parte natural no ventre de um ser humano para ofertar como Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Só que agora, veja, Jesus não morreu porque ele fez obras da carne que são pecaminosas para gerar mais pecado, porque toda semente dá de acordo com a sua espécie, não é? Ela gera segundo a sua própria espécie, e isso é ordem de Deus, mandamento de Deus, né? Criação de Deus. A ordem que Deus estabeleceu nesse mundo, Jesus não gerou essas coisas. Ele foi morto em nosso lugar. Ele foi entregue à morte em nosso lugar, pecadores, para que morrendo ele pudesse pudesse ressuscitar. Por quê? Porque ele não morreu porque ele pecou, mas ele estava lá em nosso favor, e ser ressuscitado para nos justificar. Entende? Então aqueles que ele chamou, ele também, como é que diz aqui em Romanos 8... Eu vou ler aqui, Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, o primeiro do tipo ou do gênero de muitos irmãos, Jesus. Ele predestinou eles por quê? Porque Deus já conhece todas as coisas. Antes de qualquer criatura que ele venha a fazer, muito antes, ele já sabe de tudo. Absolutamente tudo. Antes dele fazer qualquer coisa, ele já sabe que cada um desses seres vai atuar na sua vida. Ele já sabe tudo, porque Deus não é como nós. O futuro para ele, né, ou melhor, o presente para ele é contínuo. Deus não tem passado nem futuro. Deus é um presente contínuo. Entende? Então, esses que ele de antemão conheceu, ou seja, ele já conheceu antes de os fazerem, ele já sabia, já os conhecia, quais que iriam rejeitar Jesus, os que iriam aceitar Jesus. Então, a esses, veja, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primeiro do tipo, né, de muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Nós somos os chamados para fora do mundo, chamados para a igreja, para o seu aprisco, chamados para serem santos. Por que nós somos santos? Porque nós temos o Espírito Santo da promessa habitando em nós, junto, né, com a nossa alma nesse corpo. Aos que chamou também justificou. Veja, nós fomos justificados por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo só vem habitar em nós por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que paga e apaga os nossos pecados para que o Espírito Santo possa nos justificar. O Espírito Santo usa do sangue de Jesus, a prerrogativa legítima e justa do sangue de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Então o Cordeiro foi entregue para isso. Vocês conseguem entender que Deus se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo? É tanto que lá em 1 Coríntios 15, no versículo 28, diz que quando ele colocar todas as coisas
no seu devido lugar, ele também vai se sujeitar àquele que sujeitou todas as coisas a ele. E quando diz que aquele que sujeitou todas as coisas a ele, está isentando o próprio Deus. Aí as pessoas não entendem como pode isso. Porque, gente, Deus é uma unidade. Deus é um ser só, não tem dois deuses, é um só. É por isso que o nome, a palavra Elohim, que é plural de deuses, eu sei que o que eu estou falando aqui parece difícil de entender, mas se vocês tiverem um pouco de paciência, vocês entenderão. O espírito, gente, não é como esse corpo aqui, como essa existência nossa. A gente só pensa nessas coisas fracas, a gente só entende as coisas fracas, mas está na hora da gente pensar com a mente de Cristo. Está na hora da gente entender as coisas espirituais. Ele está dizendo o seguinte, que quando Jesus, o Deus Filho, colocar todas as coisas como um homem espiritual, sentado no seu trono nas regiões celestiais, colocar todas as coisas de forma regenerada, onde não tiver mais nenhuma corrupção, então ele voltará a ser o Deus que ele era antes de ser quem ele partiu para ser em nosso favor. Ou seja, não precisará mais dessa configuração, dessa formação de pai e filho. E Deus será tudo em todos. O que significa isso? Que só vai haver espíritos puros, assim como Deus é puro. Não vai mais haver corrupção. Não vai mais haver nada que seja impuro. Percebem isso? Todas as coisas estarão harmonizadas ao padrão de Deus. Percebe, gente? E uma outra coisa que o Espírito Santo me chamou a atenção agora, voltando a Enoque, que Jair ainda está aí, o que Jesus está falando também é sobre a parte natural. Nenhuma parte natural subiu ao céu, senão unicamente o Filho de Deus que veio de lá. Porque Enoque também não foi ao céu com o corpo, mas o que foi salvo foi a alma, porque carne e sangue não era do reino dos céus. Então o que você está falando sobre ser elevado, de fato o corpo de Enoque não foi, ele não subiu com o corpo, mas a sua alma foi unida ao Espírito, por isso que foi. É a mesma coisa com Elias, por isso que carne e sangue não era do reino dos céus, é o que está escrito, que o próprio Senhor nos nem testifica. O corpo de Jesus, gente, Jesus nunca praticou pecado e o corpo dele não foi ao céu. O corpo físico de Jesus, ele foi transformado, não é? Ele foi destruído, o corpo físico de Jesus, e transformado num corpo glorioso, assim como será o nosso. Aonde está Deus? Deus está no lugar dele, na habitação celestial, lá no terceiro céu, e dentro dos filhos dele, porque ele é espírito. Ele está em todos os lugares, mas ele tem o juízo, né? Vamos dizer assim, a arbitragem, o poder, a capacidade, né, de reger ou não. Veja, se ele entregou, gente, esse mundo aos homens, e os homens entregar para os homens dominarem, né, nesse mundo, sobre toda a criação que ele fez, e os homens, o cabeça da humanidade, entregou para Satanás, o que Deus tem com isso? Eu posso provar pela palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus não significa nada para você, então vai ficar difícil, tá bom? Sente-se aí e aproveite, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, tá bom? Se você quer que seja provado, então escute. Aos demais, isso foi uma exceção, porque a pergunta estava dentro do contexto. Nós não estamos aqui para debater e nem para um show de perguntas e respostas, porque esse não é o propósito. É um estudo bíblico, está escrito aqui a todos que se achegam. Uma pregação também para a glória do Senhor Jesus. Peguem a Bíblia, ouçam com atenção, porque a fé vem por ouvir e a nossa fé racional é necessário entender. Sem entender, você não vai conseguir receber fé, não vai conseguir crer. Então vamos lá, gente. Vamos, meu filho, eu vou continuar. Então, pela fé, Enoque foi arrebatado, né, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado. Veja, não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho do que tinha agradado a Deus. Então, antes dele ser arrebatado por Deus, tomado por Deus, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Como? Por meio da fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Quem de Deus se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. Por favor, Isaac, pela OL, versículos 5 e 6. E vamos fazer uma comparação aqui de versículos, versículo 6, por favor. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem experimentar a morte. Um dia deixaram de o ver porque Deus o tinha levado. Sobre ele foi escrito que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproximar dele creia que ele existe e que recompensa os que sinceramente o buscam. Olha só, que recompensa os que sinceramente o buscam. Fazer uma comparação, filho, de versões, o versículo 6. Gente, nós sempre fazemos essa comparação de versões, não é? Para que vocês entendam que as versões, né, da Bíblia, elas não são contraditórias, não é? Mas eles têm alcance aí de entendimento das revelações. Pode esperar descer? Por todas, meu filho. Vamos? A não ser que sejam iguais. Aí você pula. Vamos, NVI eu acabei de ler. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu quero que você existe e galardoador, né? Recompensa. BLT. Não esperem agradar a Deus se não tiverem fé nele. Olha só, não esperem agradar a Deus se não tiverem fé nele. Qualquer um que se aproxima de Deus deve crer que ele existe, que recompensa quem está buscando por ele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que recompensa os que o buscam. NVT. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, quem deseja, não é, agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, deve crer que ele existe. A gente vai fazer aqui, gente, a palavra, né, existe, e galardoador no grego, para a gente poder ter, não é? Obrigada, meu filho, ter a noção do significado dessa palavra. Existe, este, terceira pessoa do singular presente no indicativo. Terceira pessoa do singular do verbo ser ou estar, usado em algumas frases aqui. Em Marcos 3,17, por exemplo, em Marcos 7,11, 7,34, 12,42, 15,15, Efésios 6,17, Colossenses 1,24. Vamos ver alguma desses versículos, por gentileza, Isaac, por favor. A gente não ficar perdido aqui. Mateus 3,17. Marcos 3,17. Marcos 3,17. Pode ser pelo L? Pode, meu filho. Tiago e João, filhos de Zebedeu, a quem Jesus chamou filhos do trovão. VN 3,17. Então, 3,17. Vê NVI, por favor, pela NVI. Tiago, filhos de Zebedeu e João, o seu irmão, às quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Efésios 6,17. Faz o pelo L? NVI, meu filho. Deixa eu botar no L. Usem o capacete. É 17, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A forma dela sendo usada aqui é esse que, ou é isto, e no caso. Por isso que a gente está passando e está ficando nessa, não está captando. É esse que, corbo, usado como corbo, que,
correspondentes. Em Efésios 6,17 é que é a palavra de Deus. Esse que é. Colossenses 24 é o que é a igreja. Traz para essa terceira pessoa no presente singular no indicativo. Então, que ele é, né, no caso. Isso. Que tais coisas, né, no caso, isso é, né, no caso, pegar essa pessoa e ligar a determinado nome, né, determinada coisa. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo. Veja, na minha carne, ou seja, Paulo falando, né? O que resta das aflições de Cristo na minha carne, na carne dele, no corpo dele, né? A favor do seu corpo, do corpo de Cristo, que é a igreja. Esse que é, né? No caso, que ele existe, né? Que ele é, olha só, que é, né? Que ele é, ou seja, né? Que ele é quem ele é, não é? Que ele é Deus, que ele é o criador de todas as coisas, ou seja, crê que ele é quem ele é, né? Como ele se autodenominou ali para Moisés, não é? Que eu sou o que sou, ou eu sou, não é? Eu sou, não é? Essa vamos dizer assim, a pessoa, né? A existência de Deus. E galardoador, por favor, Vini. Mista podotes. Alguém que paga salário recompensador. Ela é composta por duas palavras. Olha só, alguém que paga salário recompensador. Ou seja, se a pessoa planta na carne, Deus é justo o suficiente para deixar ela colher. Se ela planta no espírito, ele também vai, não é, dar a recompensa do seu plantio. Qual é a espécie da semente que nós estamos semeando? Em qual terreno nós estamos plantando? Não é? É o que nós dizemos sempre aqui, o exemplozinho da colocar a mão no fogo, não é? Quando lá no início, quando Adão e Eva, né, resolveram lá desobedecer a Deus e fazer o que eles quiseram, apesar de Deus ter ordenado, né, que não fizessem, porque Deus já sabia o resultado, as consequências daquelas atitudes. Deus amaldiçoou. Deus é um justo juiz. Ele só sentenciou aquilo que viria a ser. Ora, as atitudes, elas geram, não é, as ações correspondentes. Eu posso escolher colocar a mão no fogo, mas se eu sei que o fogo queima, eu posso escolher que o fogo não queime a minha mão? Não. Uma vez que eu escolhi colocar a minha mão no fogo, a minha mão será queimada. Percebe? Mas eu sabendo que o fogo queima, ou seja, Deus falou, não coma daquela árvore, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Aí Adão foi lá, né? Eva foi lá, comeu e deu pro seu marido, que seu marido, né, tadinho, ele não conseguia alcançar e foi lá, né, precisava da ajuda de Eva para poder colocar na boquinha dele, né, porque ele era inocente, não conseguia e precisou da ajuda da mulher, né, para fazer isso, na verdade. E aí depois ele foi culpar a Deus. Foi a mulher que tu me deste. Ele culpou Eva e também Deus, né? Já de tabela, ele já saiu distribuindo a responsabilidade, não é? Aquela chamada terceirização da culpa, não é assim? Que a gente conhece muito bem, não é? A gente pratica bastante isso, não é? A herança que nós recebemos dos pais da humanidade, porque nós somos, não é? Também, em parte, nós somos como eles, não é? Por isso que diz, né? Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, não é? Mas quando o perfeito vier, isso que em parte será aniquilado. Ou seja, essa parte de Adão, né, será aniquilada. Assim como foi aniquilado a parte de Jesus, né, que era o corpo que ele recebeu, né, e por isso que era descendente de Adão. Essa descendência de Adão é pelo corpo, não é? Corpo e alma. Por quê? Porque isso é o ser humano, não é? Mas o espírito não. Adão não era um ser espiritual. Adão escolheu, não é, a árvore errada, por espontânea vontade.
não é? Ele simplesmente escolheu porque ele quis. Então, veja, eles escolheram aquilo e Deus sentenciou de acordo com os resultados, de acordo com as consequências da escolha de cada um. Então, Deus é injusto? Não. Por que Deus é injusto? Deus não é injusto. Não procede nenhum tipo de injustiça de Deus. Então, veja, ele é o quê? Ele é um recompensador. Ele recompensa, não é? Ele paga o salário justo daqueles que trabalham. Se a pessoa trabalha para o pecado, a pessoa vai colher, não é, os frutos do pecado. Ela vem de misto, contratar, empregar. Misto vem de mistos, aparentemente palavra primária. Valor pago pelo trabalho, salário, pagamento, recompensa usado do fruto natural do trabalho árduo e esforçado, em ambos os sentidos, recompensas e punições. Das recompensas que Deus dá ou dará pelas boas obras e esforços, ou de punições. Então, não é? Ele é o justo juiz, tanto de vivos quanto de mortos. Ou seja, dos vivos somos nós, que estamos em Cristo Jesus, e dos mortos são daqueles que não estão em Cristo Jesus. Não podem estar vivos, humanamente falando, mas são mortos, não é, diante de Deus, porque ainda permanecem, né, na primeira criação. E essa criação diante de Deus, não é, já está morta. A outra parte de mistapodotes é apodidome, ou apodidome. É entregar, abrir mão de algo que me pertence em benefício próprio, vender. Pagar o total, pagar a totalidade do que é devido. Débitos. Pois é, né? Lembra quando Jesus disse, né? Não sairá dali enquanto não pagar até o último centavo, né? Então, se a pessoa rejeita o pagamento que Deus veio nos dar, né, por meio do seu filho, então a pessoa acha, né, que ela consegue pagar pelos seus próprios méritos. Débito, salários, tributo, impostos, coisas prometidas sob juramento, dever conjugal, prestar contas, devolver, restaurar, retribuir, recompensar num bom ou num mau sentido. Apodidome vem de duas outras, que é apo, uma partícula, de separação local, depois de verbo, de movimento, de um lugar, de partir, de fugir, de separação de uma parte do todo. Quando de um todo uma parte é tomada, de qualquer tipo de separação de uma coisa de outra, pelo qual a união ou comunhão dos dois é destruída, de um estado de separação, distância física, de distância de lugar, tempo, de distância de tempo, de origem, do lugar de onde algo está, vem, acontece, é tomado, de origem de uma causa. Olha só, de origem de uma causa, separação entre duas coisas, ou seja, né, que ele faz essa separação. A palavra de Deus é a única que pode fazer, gente, essa separação, tanto da parte material, não é, que é juntas e medulas, quanto da parte imaterial, que é alma e espírito. Então essa separação, né, entre duas coisas, quem faz é a palavra de Deus, e por isso Deus recompensa. Seja quem planta na carne, seja quem planta no espírito. Por isso que diz, né, pode ser algo bom, né, como recompensa, ou pode ser punição. É o que cada natureza, não é, merece, pelas coisas que ela, não é, na sua essência, ela pratica. Entende? Então, Tiago diz, né, que você crer que Deus é um só faz bem. Até os demônios creem, né, e tremem. Olha só. Agora, tem pessoas, não é, que parecem, não é, que são piores, não é, em seu entendimento, porque, né, não tem essa convicção de que Deus, o único Deus verdadeiro, não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, da parte humana do nosso Senhor Jesus, que é Pai e Filho, um só Espírito, um só Deus. Gente, se a gente não crê, não é, que Deus é quem Ele diz que é, então a gente não pode receber nada dele. Percebe?
A gente não tem como receber nada de Deus. E a gente, como é que a gente recebe essa fé? Essa fé a gente recebe por meio da palavra. A palavra produz o que é da sua espécie, uma fé que é espiritual, uma fé que consegue agradar a Deus. Ah, mas Enoque não tinha isso, ali no início não tinha a palavra de Deus, mas Deus ainda, não é, se manifestava para as pessoas de alguma forma. Deus sempre tem, não é, uma forma de se manifestar, de se comunicar com os seres humanos. E eles geraram o que hoje nós chamamos de Bíblia. Compêndio de livros, né? Coleção de livros. Essa coleção de livros, que são livros inspirados pelo Espírito Santo, eles foram escritos por esses homens. Foram gerados, né? Esses escritos foram gerados por essas vidas que testemunharam, são testemunha, né, dessas coisas. E essas testemunhas, não é, que prefiguram, né, como diz lá Zacarias. O Hélio está aí? Não, né? Tá. Tá tão quietinho. Gente, Zacarias, capítulo... Você pode ler, Isaac, por favor? Zacarias. Capítulo 3. Pode ser pela NVI, porque eu já estou... Capítulo 3, versículo 8. Ouça bem, Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Olha só, trarei o meu servo, o renovo. Então veja, trarei o meu servo, o renovo. Quem? Jesus. Esses homens, veja só, que eles simbolizam coisas que virão. Então, esse sumo sacerdote Josué e todos aqueles que vieram antes, não é? Que são os profetas, que são os homens de Deus, os quais nós estamos estudando aqui em Hebreus 11, esses homens que deram, homens e mulheres, né, que deram testemunho acerca de Deus, esses simbolizam coisas que haviam de vir. Em quem? Em Cristo Jesus. Na outra realidade, na nova realidade, a realidade da nova criação, a realidade espiritual dentro do plano material, que é o que já acontece aqui no mundo, só que de forma forçada. A diferença é que Deus não força ninguém a nada. Deus é um Deus de liberdade. Então, o que os espíritos imundos fazem nesse mundo com os homens, Deus não faz. Essa é a diferença. Mas isso já acontece no mundo. O mundo, as almas dos homens são escravizadas pelos espíritos, espíritos das trevas. A palavra para ali que está em Gênesis 5:24 sobre Enoque ter agradado a Deus, esse mesmo termo agradar é onde que é a mesma palavra que é usada para Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, ele agradou a Deus. Foi encontrado um tipo de fé que o Espírito Santo sobre, como a Sam falou, pôde gerar, que gerou, manifestar o que manifestou, essa legalidade. Então veja, é a única forma, gente, de Deus poder fazer as coisas aqui nesse mundo. É o homem, veja, é a demanda, né? A procura e a demanda. Se existe oferta, é porque tem procura. Então, para ter a oferta, tem que ter procura, não é? Tem que ter a necessidade para ser sanada a necessidade. Então Deus permite, não é, que determinadas coisas aconteçam para que por meio dessas coisas Ele faça com que elas cooperem para o nosso bem. Entende? Ou seja, Ele entra, não é, dentro dessa necessidade, sanando essa necessidade, para que por meio dessa provisão da necessidade, Ele possa se manifestar aos homens com justiça. E cada ato desse que Ele vai fazendo ao longo da existência da humanidade, todas essas coisas, gente, serviram de exemplo para nós que estamos vivendo nos últimos tempos. Hoje a gente vê que a
a palavra de Deus, né, no Antigo Testamento, ela se encaixa perfeitamente com as coisas do Novo Testamento. Não é? Como diz, né, nas Escrituras, todas essas coisas eram sombra, não é? Das coisas que haveriam de vir. Não é? Ou seja, a realidade é Cristo, o corpo é de Cristo. Então Cristo está oculto no Antigo Testamento e ele é revelado no Novo Testamento. Então o Novo Testamento precisa se acoplar perfeitamente ao Antigo Testamento. Sem essa justa posição, como a sombra, né, que lança a luz ali sobre o corpo e projeta aquela sombra, ora, se não tiver corpo, não vai ter aquela sombra, não é verdade? Só que o corpo de Cristo já estava presente lá no Antigo Testamento? Não. É tanto que quando chegar no final de todas as coisas, é como se Deus fizesse um remake, né? Voltasse, rebobinasse a fita e ver que todas aquelas coisas, do final até o início, vai computar e se encaixar exatamente lá no começo. Todas as coisas do final, tudo, né? Se nós, não sei, né, como Deus vai fazer, obviamente, mas pela precisão da palavra de Deus. Eu digo isso pela precisão da palavra de Deus. Como Jesus disse, não é para Satanás, está escrito. Então, veja, já estava escrito desde o início, não é? E Deus faz isso. Ele deixa escrito no início as coisas que vão acontecer lá no final, como nós acabamos de ler aqui em Zacarias, no capítulo 3, versículo 8. Esses homens simbolizavam coisas que ainda, né, haverá de vir, ou seja, coisas que iriam acontecer no futuro. Mas essas coisas já aconteceram em Cristo Jesus, não é? Assim como a pessoa citou, né, que Jesus falou acerca, né, de que não poderiam estar no céu. Obviamente já estão no céu. Por quê? Porque Jesus já preparou essas moradas, Jesus já preparou todas as coisas, né, para receber a nova criação, para receber os seus filhos junto dele. Né? Ele tem os meios e para isso ele veio exatamente para nos dar essa condição. Se ele não tivesse vindo, verdadeiramente não podíamos, né? Mas quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso espiritual, ele disse, né? Viu coisas e ouviu coisas que ao homem não é lícito falar. O homem não tem palavras para expressar as coisas que tem, não é? Nas regiões celestiais, na habitação celestial de Deus. Então, veja, não é compatível com essa matéria. É por isso que, mais uma vez, na 1 Coríntios 13 diz, não é, que nós hoje vemos as coisas como num espelho, não é, obscuro. Mas quando o perfeito vier, né, nós veremos as coisas, não é, porque o veremos face a face, então entenderemos todas as coisas. É como a gente juntar aqui, não é, nesse corpo, as peças de quebra-cabeça, não é? E quando Jesus vier, a gente vê tudo isso, não é? Entendendo, nossa, agora tudo isso faz sentido. Agora eu entendo porque determinadas coisas eram assim, porque isso, aquilo e aí a gente consegue encaixar. Por quê? Porque a mente de Cristo já vai estar completamente formada em nós. Nós estaremos num corpo glorioso que não tem mais, não é, essa importunação do pecado, dessa nebulosidade, não é? Que a carne produz, essa letargia, essa confusão mental que a carne produz, especialmente, né, nos bebês espirituais, não é? Para não pensar com a mente de Cristo, da forma de Cristo, e não entenderem, como o apóstolo Paulo diz, são crianças espirituais. Criança espiritual é como uma pessoa mundana, ou seja, né, não conseguem ainda discernir, é igual um bebê, gente. Um bebê quando nasce é um ser humano, nasceu no mundo. Não é um ser humano que veio para esse mundo, mas ele não consegue pensar, não é, adequadamente, raciocinar adequadamente as coisas próprias desse mundo. É necessário que ele se desenvolver. Assim nós precisamos também tomar ciência que agora nós somos filhos de Deus e precisamos desenvolver essa nova consciência em nós, senão a gente não vai aprender a pensar com a mente de Cristo. A mente de Cristo não vai ser desenvolvida em nós enquanto a gente não conseguir, não é, se desvencilhar do velho homem, não é, parar de pensar só nas coisas daqui de baixo e começar a pensar nas coisas celestiais. Por meio de quê? De imaginação, de sonhos e fantasias? Não, gente, por meio da palavra.
entendimento da palavra de Deus. Enquanto a gente não compreender o que a palavra de Deus quer dizer de forma espiritual, a gente vai ficar assim, no meio aí desse monte de ondas, né, sendo jogado para lá e para cá, por qualquer sorte de doutrina. Fala de um jeito, outro fala de outro, como alguém veio aí e falou, os unicistas, você faça, enfim. Por quê? Porque doutrinas que homens entendem, tem parte de verdade, tem, mas vamos buscar, não é? Juntar aí o que tem mais na Bíblia, porque tem mais coisa, né? Tem mais coisa que o Senhor quer nos revelar dentro da sua palavra. Veja, é vasta, né? Tem muita coisa. Então, se nós buscarmos compreender e essa verdade está em Cristo Jesus, a gente conhece Cristo, gente, a gente conhece a nós mesmos. Se nós conhecemos acerca de Cristo Jesus, então nos será dado inteligência, sabedoria e tudo aquilo que Deus já nos deixou disponível por meio de Cristo Jesus. A chave para esse entendimento é conhecer Jesus Cristo, assim como Ele nos conhece, não é? E nós temos aí essa vida, não é? Para a gente levar, para discernir essas coisas, não somente as coisas materiais.